Que bom encontrar você aqui na continuidade da nossa aula sobre um cenário de autoritarismo no Brasil. Vamos começar falando sobre o movimento tenentista. A imagem que você vê aí é uma das mais popularizadas do movimento tenentista no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. No entanto, é importante você saber que no início da década de 1920, quando a área urbana começou a se envolver na política, na economia, os tenentes, eles foram para a Alemanha para se modernizarem, para ouvirem as novidades que haviam sobre tudo que estava relacionado à sociedade, ao militarismo. Os alemães haviam treinado os exércitos otomanos e quando eles voltaram para o seu país, eles fizeram uma grande revolução. Isso empolgaram os militares brasileiros e eles queriam também seguir a mesma linha. E eles começaram a encarar as mudanças como sendo necessárias para um país que eles passaram a idealizar. Essas novas ideias começaram a florescer em Minas Gerais. Lá, além de defender a modernização militar, eles passaram a difundir a ideia de reforma do Brasil como um todo. E os novos oficiais que vieram a se formar no Brasil, eles foram formados baseados nessas ideias dos oficiais de Minas Gerais, que eram chamados de jovens turcos pelos motivos que nós já mencionamos aqui. Toda essa expectativa encontrou eco na eleição de Arthur Bernardes em 1922. O outro candidato a presidente nesta campanha era Nilo Peçanha. E ele era apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Ciente das dificuldades para vencer Arthur Bernardes, a chapa de Nilo Peçanha passou a se aproximar das classes médias urbanas e, a partir daí, ela passou a ser chamada de Reação Republicana. Foi também durante essa campanha que a imagem de Arthur Bernardes passou a ser associada a antimilitar. E isso desagradou muito aquele candidato, porque quando ele assumiu o cargo de presidente do Brasil, ele passou a rechaçar os militares. Fechou clubes militares, prendeu oficiais. No entanto, tudo isso só aumentou a oposição contra ele e contra os governos da Primeira República. Vamos passar a destacar agora algumas das principais revoltas que os tenentes promoveram contra essa república. Preste muita atenção a essa sequência. A primeira foi em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro. Esta ficou conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana ou Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Essa revolta veio a desencadear muitas outras. Os tenentes começaram a dizer que eles estavam sendo reprimidos por Arthur Bernardes e o presidente, então, mandou cercar o forte onde eles estavam. A história registra que 18 oficiais, ou por desespero ou por coragem, decidiram honrar aqueles militares que estavam presos ali e também todos os militares. E por isso, 18 deles saíram e começaram a andar pelas ruas. E essa imagem que você vê aí, eles marchando na Avenida Atlântica em direção das tropas do governo. O resultado é que somente 2 desses oficiais sobreviveram. Todos os outros foram assassinados. Os que sobreviveram foram Siqueira Campos e Eduardo Gomes. A segunda fase do movimento tenentista foi a Revolta Paulista de 1924. Ela foi o desdobramento da Revolta Tenentista que ocorreu 2 anos antes. E, propositalmente, ela começou também no dia 5 de julho, porque foi a forma que eles encontraram de homenagear aqueles que morreram na revolta do 18 do Forte de Copacabana. Os objetivos eram os mesmos da revolta anterior: moralização da política, extinção do voto secreto, o sufrágio feminino e, é claro, a destituição do presidente Arthur Bernardes. O principal líder dessa revolução foi o general Isidoro Dias Lopes, o qual também passou a ser conhecido como Marechal da Revolução. A presença dele na Revolução foi tão marcante que alguns historiadores passaram a chamar a Revolução de Isidoro, ao invés da Revolução Paulista de 1924.
Os ataques por parte do governo foram muito violentos. Enquanto os revoltosos contavam com 3.000, o governo de Arthur Bernardes mandou 15.000 soldados contra eles. Tão intenso foi aquele ataque que 200.000 pessoas fugiram para o interior. Inclusive o próprio governador Campos Salles teve que abandonar a sede do governo paulista. Os tenentes que resistiam esperavam apoio de outros estados, como Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, mas este apoio nunca veio. Isto é, o apoio oficial, porque alguns voluntários apareceram para defender os revoltosos. A falta desse apoio e a ausência de um plano de governo foram fatais para que os tenentes fossem rapidamente derrotados. Os poucos que continuaram resistindo fugiram para o interior de São Paulo, outros para Paraná e Santa Catarina. Esses que foram para o sul do país, eles se juntaram à coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes. E esta coluna passou a ser a terceira fase da reação dos tenentes ao governo de Arthur Bernardes e aquele cenário de autoritarismo no Brasil. A coluna Prestes, ou a coluna Miguel Costa Prestes, como também é conhecida, foi, igualmente às anteriores, um momento de oposição ao governo de Arthur Bernardes. O movimento durou 3 anos, de 1925 a 1927. A coluna Prestes não teve um combate direto com as tropas do governo. Por saber que Arthur Bernardes tinha um contingente muito maior, eles só queriam andar, influenciar as comunidades a se juntarem aos seus ideais. Mas não foi pouca coisa. Imagine você 25.000 quilômetros percorridos pelo interior do Brasil, pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Minas Gerais. Apesar do movimento ser grandioso, nunca conseguiu mobilizar a população local por onde eles passaram. O término do governo de Arthur Bernardes contribuiu para que aquela coluna fosse desfeita. Não havendo mais governo para combater, eles depuseram as armas e a maioria foi exilada na Bolívia. Mas esses 3 levantes dos tenentes contribuíram muito para abalar aquela oligarquia de fazendeiros e coronéis. A crise de 1929 também contribuiu para abalar os alicerces desse autoritarismo na Primeira República. A crise mundial de 1929, iniciada com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, afetou duramente aquele autoritarismo que estava no Brasil. A crise afetou onde os tenentes não conseguiram afetar: o bolso deles. Como o Brasil era um dos maiores produtores de café do mundo e os Estados Unidos um dos maiores compradores, a queda acentuada do preço do café levou muitos cafeicultores brasileiros à falência. E a situação só piorou quando Washington Luiz indicou um presidente paulista. Isso foi fatal porque, de acordo com a política do café com leite, o próximo presidente deveria ser de Minas Gerais, e o fato dele indicar um paulista rompeu esta política do café com leite. Diante desse quadro, os outros estados se armaram e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas, cujo programa de governo teve grande aceitação junto às classes médias urbanas e, é claro, o apoio dos tenentes. Embora Washington Luiz tivesse declarado apoio explícito a um candidato de São Paulo, nos bastidores ainda havia esperança de que a política do café com leite prevalecesse. No entanto, no dia 1º de março de 1930, a indicação de Washington Luiz prevaleceu e o candidato Júlio Prestes ganhou as eleições. Assim que as urnas foram apuradas, a própria chapa de Getúlio Vargas reconheceu a vitória de Júlio Prestes. Não sabemos se proposital, mas a chapa e a aliança de Getúlio Vargas saiu às ruas do Rio Grande do Sul reconhecendo a vitória com faixas, com população, demonstrando que eles eram democráticos e iriam respeitar a democracia. Mas tudo mudou no dia 26 de julho do mesmo ano, ou seja, de 1930, quando João Pessoa, uma pessoa mesmo, não estou me referindo a uma cidade,
Porque a sua morte mudou o curso da história. Porque ele fazia parte da aliança que Getúlio Vargas havia feito. Porque atribuíram o seu assassinato à chapa vencedora. Décadas depois, foi provado que a morte foi por razões familiares. Mas isso veio à tona tarde demais. O crime já tinha aglutinado a oposição e gerado uma forte reação da população. A charge de Theo da revista Careta, de 10 de agosto de 1929, representa bem esse contexto. Observe-a e leia com atenção. Não esqueça do que eu já falei, a legenda faz parte da charge. Conseguiu ler a charge? Se não deu tempo, dá um toque, lê, observa e depois faz a mesma coisa com esse texto. Texto das historiadoras Schwartz e Starling. Após ler a charge e o texto, responde essa pergunta no seu caderno. O que houve de diferente na campanha presidencial de 1929 e 1930? Voltando à nossa aula, vamos relembrar que a candidatura do paulista Júlio Prestes quebrou a alternância de poder entre os mineiros e paulistas. Eu acho que isso está bem claro já. E também desencadeou um ambiente de instabilidade política e muita tensão. E todo esse ambiente favoreceu quem? Getúlio Vargas. Foi diante desse quadro de mudanças drásticas na política do Brasil que no dia 3 de outubro iniciou a Revolta Civil Militar de 1930. Aqueles que contestavam o resultado das urnas começaram a se insurgir contra os quartéis e dominar muitos deles. É claro que estamos falando aqui dos militares que se voltaram contra seus próprios colegas. Sim, os tenentes estavam do lado de Vargas. E os militares do Rio Grande do Sul, onde Getúlio Vargas tinha maior apoio, se voltou contra os governos de Santa Catarina e Paraná e depois retirou, destituiu os governos desses estados. Isso foi no dia 5 de outubro. No dia 9 de outubro, Getúlio Vargas assumiu o controle da Revolução e embarcou direto para o Rio de Janeiro. O Palácio da Guanabara, onde era a residência do presidente da República, foi tomado na manhã do dia 24 de outubro. Washington Luiz, ele resistiu. Ele não queria deixar o governo. Ele se recusou a menos de 30 dias do fim do seu mandato. No entanto, não resistiu às pressões. Você pode ver aí na foto acima o presidente Washington Luiz deixando o Palácio do Catete. Quem está acompanhando ele é o cardeal Dom Sebastião Leme. A presença do cardeal nessa foto é uma demonstração do papel da igreja naquele período. Havia um grande envolvimento político. Percebe-se que foi uma saída humilhante. Ele ficou preso no forte de Copacabana até viajar para os Estados Unidos. Enquanto isso, em São Paulo, no dia 29 de outubro, Getúlio Vargas desembarcava e era recebido com aclamação pela população. A população estava esperançosa de que as transformações prometidas iriam acontecer. E no dia 3 de novembro, Getúlio Vargas toma posse como presidente provisório do país. O movimento de 1930, ou a Revolução de 1930, rompeu com aquela ordem oligárquica, ou, como também dizem alguns especialistas, com aquela época de um Brasil pré-capitalista. O governo de Vargas era provisório e o povo esperava mudanças. As propostas duras de Vargas foram aceitas pelo povo porque ele o convenceu de que aquelas medidas eram necessárias para evitar que aquela forma de governo voltasse. Ninguém queria mais um governo oligárquico. Suas primeiras medidas como presidente do Brasil foram a suspensão da Constituição de 1891, o fechamento dos órgãos legislativos e a substituição dos presidentes dos estados por interventores indicados por ele. Suspender a Constituição, você sabe. Isso queria dizer que ela não teria mais validade no seu governo. Ela não iria mais orientar as decisões do presidente. O fechamento dos órgãos legislativos quer dizer os deputados não iriam fazer mais leis. Ele representava a lei.
A substituição dos presidentes dos estados por interventores quer dizer. Aqui exige uma explicação mais ampla. Naquela época, os governadores eles eram chamados de presidentes. Os interventores eram homens de confiança de Getúlio Vargas. Isso quer dizer que ele substituiu os governadores, que eram chamados de presidentes, por homens de sua confiança, que eram os interventores. O papel do Estado também foi redefinido em seu governo. Ele nacionalizou os instrumentos de controle e decisão. Isso queria dizer que as decisões não seriam mais tomadas lá na província. Era ele, lá do governo central, que iria tomar as decisões que iriam valer lá nas províncias. E dessa forma ele suplantou, ele diminuiu mais a força política regional, a força política do que restou daquelas oligarquias. E assim terminou a Primeira República. E assim terminou a República das Oligarquias, a República do Café com Leite. E com Vargas vai começar uma nova era. E um dia, quando ele disse, agora nós vamos ter um Estado novo, essa primeira fase da República passou a ser chamada de velha. Mas será que não permaneceu nada da velha República na nova? Bem, isso é um assunto para as próximas aulas, quando a gente vier a falar sobre a Era Vargas.